Olá, amigo telespectador da TV Grande ABC. Feliz Ano Novo para todos nós. Eu inicio a programação deste ano ao vivo, nesta data, desejando muita saúde, prosperidade, que é isso que o nosso país precisa. Trabalhando aqui nesta grande emissora, no Grande ABC, levando para vocês informações, levando contatos especiais também, para que vocês encontrem soluções, se vocês estiverem com algumas dificuldades, ou mesmo que vocês queiram passear, ou que vocês queiram se divertir, é isso que a gente pretende aqui para você, levar entretenimento de qualidade. Muito obrigada ao nosso diretor, Walter Estevão Júnior, que é um visionário, este ano com muito trabalho, e todos nós aqui desejando tudo de bom para você, nosso querido telespectador. Bom, como a gente quer tudo de bom, a gente também pensa na nossa segurança, e nós sabemos que muitos aspectos hoje chamam a nossa atenção do nosso cotidiano, de coisas que no passado não estavam no nosso dia a dia, mas hoje, infelizmente, inclusive com as intempéries do tempo e tudo mais. Nós iniciamos o ano com essas enchentes, onde nós observávamos, infelizmente, como eu digo, os prédios com aquelas garagens subterrâneas, as enchentes entrando dentro desses prédios, infelizmente, até com mortes. Mas essa questão da segurança no lar, patrimonial, segurança no trabalho, ela mudou consideravelmente por conta de coisas simples, muito simples, que muitas vezes a gente não tem noção do que ela pode acarretar. No teu cotidiano, você está dentro da sua casa, trabalhando no computador ou ouvindo música, sentado daquele jeito, todo escangalhado, que a gente sabe como é que é. Só que no trabalho, você pode ter um problema sério, empregador, com essa postura do seu funcionário. Então, são tão sutis e que a gente vai falar hoje com um especialista que, quando ele entra num ambiente, ele já faz um panorama do que está acontecendo. E eu falo com o meu querido amigo Marcos Moreno, especialista em segurança, e eu já te adianto, Marcos, olha só, na minha casa, era a única casa que tinha extintor de incêndio. Eu tinha 8, 9 anos quando nós mudamos para a nossa residência, que depois ficamos lá até eu me casar, mas eu não via um único pai que tivesse essa preocupação com a família, porque até meus amigos iam em casa e todo mundo, porque ficava num ambiente que dava para as cozinhas, para as salas, estratégico e sempre com recarga. Tudo bem, meu querido? Já pensou se todo mundo continuasse aí, né, com essa preocupação, né, da segurança da família? Bem-vindo, feliz ano novo, viu? Obrigado, Adriana. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores. Feliz ano novo a todos. Realmente é uma preocupação que ninguém tem, né? Essa preocupação com relação à segurança. Quando você fala de segurança, muitos já torcem o nariz porque não entendem a importância. Então, esse seu comentário do extintor, eu também sofria isso. Porque dentro da minha formação eu também sou bombeiro, né? Uhum. E talvez eu seja bombeiro porque eu lembro que eu era criança e meu pai trabalhava numa empresa até aqui no ABC e um dia ele chegou com um extintor em casa. E aquilo despertou interesse. Eu falei, poxa, o que é isso, né? O nosso era Chamex, acho, alguma coisa assim. Não então, sei, não lembro. Daí ele comentou, ele falou, não, filho, isso é um extintor. Eu falei, pai, mas serve para que isso? Foi interessante que também em casa, a gente criança, muitas vezes chegava visita em casa, pô, mas o que é isso? Olha, né? então você é um deles. Chamava atenção, porque, poxa, ninguém tinha extintor em casa. E se a gente for pensar bem, você que está nos assistindo, raramente alguém tem extintor em casa. É verdade. Sabe, não existe mas aí nós já vamos nós temos nos corredores hoje, né, nos prédios, nos condomínios, isso, né? Nos condomínios tem nos corredores, perfeito que é na área comum. Isso. Mas e numa casa? Uhum. Então tem muita gente que mora em casa e não tem essa preocupação de ter o extintor dentro de casa. É verdade. Seria bastante prudente, só que isso eu vou mais a fundo, isso é cultura, né? É verdade. Bom, nós temos agora, já para acontecer por esses tempos, as normas de segurança, a princípio de trabalho, mas que elas serviriam também para o nosso cotidiano, né? Porque muita gente está em home office, em casa, trabalhando em casa, não vai mais para o escritório, então teria que ter alguns procedimentos também dentro de casa, conforme o material que você está manipulando. Exatamente. Com relação à segurança do trabalho, existem as normas regulamentadoras, que elas são até relativamente jovens, porque elas entraram em vigor em 78,
e hoje em dia estão em vigor 37 normas. Só que o que eu percebo que existe uma resistência do mercado, porque as normas são para as empresas. Só que a nossa casa não deixa de ser uma empresa, né? Tem muita gente, que você acabou de comentar, que é home office, trabalha em casa. Hoje em dia tem muitas empresas que têm essa abertura. Perfil, né? Exatamente. A pessoa fica em casa e produz para a empresa. Então quer dizer que ela está trabalhando. Só que os cuidados que uma empresa tem, em casa você acaba não tendo. Então o que seria importante que as pessoas tivessem essa visão de trazer para casa também esses cuidados que as empresas têm? Cuidados básicos, né, que se a gente for começar a citar a norma aqui, são 37. E fora os artigos, cada uma tem um livro de artigos. Exatamente. E boa parte dessas normas se aplica facilmente em casa, num restaurante, numa casa de shows, porque é uma pena, o nosso país ele funciona assim. Primeiro precisa acontecer... Matar 200 e pouco. Exatamente. Lá no Sul, né? Então, em 2013 houve aquela tragédia na Boate Kiss. Pois é. E depois de 2 anos surgiu a Lei Kiss. Então precisou primeiro acontecer uma tragédia para daí entenderem a importância de dimensionar regras para uma casa de show. Então hoje existe uma norma que fala sobre locais com grande concentração de pessoas. Eu quero voltar um pouquinho assim, uma questão. Falamos dessa questão da água que entra pelas garagens. Particularmente, nós estamos aqui na cidade de São Caetano com algumas casas e alguns condomínios com terrenos com escorpiões. Aí eu cheguei para você e perguntei, Marcos, qual o procedimento de um condomínio que contrata um serviço para observar essas questões que no passado elas não existiam? Qual é o perfil desse funcionário, desse condomínio, que tem que seguir procedimentos, que tem que comunicar a quem? Como é que é isso? Porque individualmente, você fica meio perdido a princípio. Eu vou chamar bombeiro, mas não deveria existir uma norma para qualquer coisa diferente que você perceber, tomar uma atitude? Na verdade, existe a norma, né? Existe a norma, só que ela está dentro dessas 37. Agora, vamos dizer da pessoa, né? Então, um condomínio, vamos até generalizar, condomínio pode ser uma empresa que o escorpião ou qualquer outra praga pode aparecer por ali. Existe a função, ou deveria existir, a função de uma pessoa que ia zelar por isso, que em condomínio no passado chamava zelador. Ainda existem muitos empreendimentos que têm zelador, só que tem empreendimentos que não é zelador mais. Agora é gestor predial, é gerente predial, enfim, é uma pessoa que deveria fazer essa zeladoria. O que é isso? Então, vamos estar num condomínio que tenha, de repente, lá no fundo, vamos dizer, um terreno que até faça parte do empreendimento, mas é aquele terreno que a construtora deixou ali. O que acontece? Não está correto, mas vão colocando coisas lá. Talvez madeira, talvez resto de obra. E isso tudo, para você que está nos assistindo, isso é uma fonte de proliferação muito grande, não só de escorpião, de rato, outras pragas, rato, barata. Só que daí o que acontece? O que nós costumamos recomendar no nosso trabalho? Quando observamos esse tipo de condição, recomendamos uma dedetização. Sabe, isso deveria ser até, em alguns casos nós recomendamos semestral ou anual, que tem que ser feito. Agora, você que está nos assistindo, quem que faz isso? Sabe, raramente alguém faz isso. Então, a função do zelador é importante para quê? Para que ele faça esse levantamento, porque está zelando pelo empreendimento. Então ele verifica, poxa, ali eu estou vendo um acúmulo de material de construção. Aquilo pode gerar... água, com dengue, com chikungunya. Então a gente está ouvindo falar muito que não pode. Se não pode, alguém tem que fazer esse trabalho. Então o zelador seria a pessoa, o zelador ou o gerente predial, seria a pessoa adequada para poder minimizar esse risco, não permitindo que seja feito esse acondicionamento de forma irregular. Mas aí entra conflito de interesses, aí a coisa começa a ficar não tão fácil. O morador, quando ele compra o apartamento, ele tem lá um manualzinho do proprietário, então ele sabe que a área dele, a área particular dele, é dentro do apartamento. Fora, alguns empreendimentos têm um depósito, onde ele pode guardar as coisinhas dele lá. Só que tem morador que, além de guardar no depósito, ainda guarda na garagem. Na área comum, né? Então, isso não é permitido. Então, respondendo a sua pergunta, a pessoa que poderia fazer esse gerenciamento, o antigo zelador e atualmente o gestor predial, o gerente predial,
que deveria ter um checklist para poder fazer uma varredura no ambiente e verificar aquilo que está, de repente, não de acordo com as normas. Mas daí, até para poder complementar, existe um documento dentro das normas regulamentadoras que chama PPRA, que é NR9, que é um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse programa faz o quê? Vai lá um vistoriador e faz todo o levantamento do ambiente e verifica quais são as condições de risco e recomenda melhorias. Os procedimentos. Exatamente. Então, de repente, tem lá um madeiramento acumulado lá. Madeira é um local espetacular para o escorpião chegar e fazer a família dele. Família real. Exatamente. Então, no PPRA, por exemplo, o vistoriador pode apontar, olha, essas madeiras estão irregulares aqui e recomendar a retirada. Ah, já tem umas lá que eu já vou tirar. Seria prudente. Porque fica aguardando, aqui eu vou usar para tal coisa, e no fim você acaba não fazendo, porque o meu jardim é imenso, né? Falei para você, tem 12 árvores, e faz uma ideia, né? Então, tô limpando direto aqui. Então, só que aí vem isso que você comentou é muito comum. Mas sobraram, sei lá, 8 ripas de uma obra. Deixa aí que eu vou usar. Vai usar quando? Não tem, vai isso usar. Não existe. Sabe que nós vamos aprender a se desprender desses bens materiais? É verdade. Eu não vou usar. Fiz uma obra bacana, sobraram 8 ripas de madeira. Eu vou usar? Não. Descarta. É bem isso mesmo. Sabe, de repente você pode disponibilizar para uma outra obra de um vizinho, de um amigo, mas a gente quer guardar e nunca vai usar. E como a gente vai seguir nesse caminho ainda, eu vou pedir para você, nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já já com o Marcos Moreno falando sobre segurança de trabalho mais especificamente, já que vão mudar algumas normas e eu quero saber da atitude dele em relação também a isso que acontecerá logo mais. Voltamos já já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Hora do almoço, Goiás Espetos Bar Restaurante. Bem-vindos ao Goiás Espetos Bar. Ambiente agradável, ótimo atendimento, buffet com frango, costela, feijoada, peixes, parmegiana e muito mais. Self-service com suco natural e sobremesa grátis. Ligue delivery no 4227-4229 ou WhatsApp 98381-5068 com localização privilegiada na Avenida Goiás, 182 São Caetano do Sul. Venha almoçar aqui no Goiás Espetos Bar e Restaurante. Voltamos aqui no Via ABC, falando sobre segurança.
Eu estou com o especialista Marcos Moreno, que já trabalha há muito tempo nessa área, que vem de uma expertise de bombeiro por si só, né? Já é o alerta total, né? Geral. Mas falávamos há pouco dessa questão das mudanças das normas e, infelizmente, essa cultura do brasileiro que tem lei que não cola. E quando a gente vê essas tragédias que muitas vezes aconteceram no Brasil, por conta justamente de não existir um planejamento, existe o risco também de se tirar tudo que tem de planejamento, mudar para outra coisa e a outra coisa também piorar ainda mais um percurso. O que de fato mudaria o comportamento das pessoas em relação à segurança? Seria uma matéria na escola, por exemplo? Porque é uma mudança de comportamento, Moreno. Então, eu entendo o seguinte, eu costumo sempre comentar quando estou em palestra, em algum evento, que na escola, o que as nossas crianças deveriam aprender? Isso é uma ideia que eu compartilho e eu tenho muitas pessoas que concordam comigo. Na escola ele deveria ter primeiros socorros, que não tem, estou dizendo escola pública, né? Uhum. Escola pública, seja estadual, municipal, enfim. Escola particular tem, tem escolas particulares que tem, mas estou dizendo a escola pública. Deveria ter primeiros socorros, não tem. Deveria ter prevenção de incêndios, não tem. E deveria já nas crianças, na escola também, colocar a segurança do trabalho. Porque daí, o que isso evitaria, ou talvez minimizaria? Adultos, de repente, irresponsáveis. Porque, por exemplo, se você chega na escola, você está no ensino fundamental e aprende que você não pode brincar com fogo. Tudo bem, os pais ensinam, as mães ensinam, mas santo de casa não faz milagre. Agora, quando você está na escola, o professor te diz, olha, você não pode brincar com fogo porque as consequências são assim, assim, assim. Você vai crescer com uma visão dizendo o seguinte, poxa, o fogo é complicado. Então, é interessante que se você puder aproveitar essa mesma aula, você vai entender sobre combustão, você vai entender sobre temperatura, você vai entender sobre uma... Olha que aula maravilhosa, né? Que vai acontecer aí. Sem dúvida. Agora, porque o fogo é o pano de fundo, mas a parte química do negócio você está colocando toda ali, né, no contexto. Né? Até porque o fogo ele é uma reação química. Pois é. Então, para acontecer o fogo, tem que haver a junção de 3 elementos. Só que as pessoas não sabem quais são os 3 elementos. Então, isso que eu falei de colocar... Aí quando você chegar num local inadequado, você já sabe que ali, naquele ambiente... pode provocar alguma coisa, né? Então você percebe que isso, aí já vem o complemento nessa mesma, de repente, idade, né, fundamental ou ensino médio, já começar a entender também sobre segurança do trabalho. Igual a gente estava conversando nos bastidores antes de entrar no ar, eu entrei no estúdio, o que eu falei para você? Não estou pondo defeito, mas é uma coisa que você acaba olhando, você acaba observando. E esse é um olhar crítico que o técnico de segurança tem, mas que a população deveria ter. Porque não adianta, na verdade, os técnicos de segurança, até mandar um abraço aí para os meus colegas, a gente tem uma visão, só que se mais pessoas tivessem a nossa visão, as coisas poderiam ser diferentes, sabe? Poderia se minimizar o risco. Porque assim, o risco de acidente, risco de incêndio, isso acontece. E nem falávamos agora, né? Todas as casas têm um piso frio. Você falou assim, cai uma água, ninguém observa. E aí por isso que tem aquelas plaquinhas, piso molhado e tal. Mas dentro de casa, no banheiro, é impossível, né? Então, os piores acidentes são domésticos, são os acidentes domésticos. Muitas vezes as pessoas com mais idade, ou criança, ou às vezes não tem alguém para te socorrer naquele momento, que pode acontecer, e acontece, eu posso te garantir que acontece. Então, seria uma cartilha, né, que realmente... Tanta coisa a gente aprende na internet. O que você colocaria para nós no cotidiano? Procurar que tipo de leitura para isso? Olha só, não existe uma literatura de fácil entendimento para o leigo. Tá? Então existem aí as normas regulamentadoras, tem alguns colegas que publicaram alguns livros, mas são livros muito técnicos, muito... E por que você não faz um, mas faça um? Eu vou te falar, eu até tenho ele escrito. Ah, é? Sabe, eu escrevi... Só que o que acontece? Até se alguém estiver assistindo e tiver interesse... Eu estou com o livro pronto, só que eu não encontrei quem publicasse. Porque eu não vou citar nomes, mas eu fui em 3 editoras
e me falaram o seguinte, o seu livro não é comercial. Daí eu falei assim, tá bom. Olha, eu não sabia disso, hein? Eu não estou sabendo disso. Então, existe, eu tenho lá escrito, e aí, na verdade o livro não tem nome ainda, né? Mas é um livro que fala sobre segurança em todos os sentidos. Por exemplo, você vai aí já vamos até para uma outra área da segurança. Você vai na feira. Qual que é a postura de uma pessoa na feira? Totalmente desprovida de cuidados, e a gente não tem essa informação. Mas na feira tem muitas ocorrências de roubo, supermercado, sabe, cinema. Então vamos dizer, o meu livro está dizendo tudo isso. Quando você vai ao cinema, quais cuidados você tem que ter? Quando você vai no supermercado, quais cuidados você tem que ter? Numa feira, sabe? Então, tá em segurança em geral. Na praia, na montanha. Exatamente. Então, a gente escreveu, então cada capítulo é um lugar que você vai frequentar. E daí, quais cuidados você tem que ter com relação à segurança patrimonial e segurança do trabalho? Ah, mas aí o que as pessoas imaginam? Que a segurança do trabalho é só no trabalho. Não. O nome é segurança do trabalho, só que estamos o tempo todo trabalhando. Você sai de casa, acordou de manhã, foi trabalhar. No caminho do trabalho, você já está trabalhando. Então, você está se deslocando da sua residência até o seu trabalho. Você está indo para o trabalho, é considerado que você está trabalhando também. Só que aí a interpretação de norma, enfim, nós precisamos... Mesmo porque hoje os indivíduos não vão de carro, então vão com aquelas motocas, aquela coisa que você alugou, que depois se acontecer alguma coisa com você, a empresa também não toma nenhuma providência. O deslocamento é complicado. Exatamente, e aí é onde tem alguns problemas, que as pessoas agora virou moda, né? A patinete alugada, a bicicleta alugada, bacana, mobilidade urbana perfeito, só que esqueceram das normas para isso. Exatamente. O ano passado, o segundo semestre, muitos acidentes e algumas discussões. Pô, tem que usar o capacete, não tem que usar o capacete? É óbvio que tem que usar o capacete. Para você andar de bicicleta no seu lazer, você tem que usar o capacete. Olha, até eu comentei com meu filho caçula, vou andar de bicicleta. Como que você tem que andar de bicicleta, você que está nos assistindo? Capacete. Capacete, cotoveleira, joelheira. Quem que usa isso? E para andar de kart, o que precisa? Quebrou 2 costelas andando de kart com o filho e só ficou sabendo ontem, já tem 3 dias. Você vê que coisa acontece em mas casa, bacana, né? É bacana você estar comentando isso pelo seguinte, porque eu não vou citar o nome da pista que a gente foi correr, né? Mas o que a própria pista, o organizador dessas baterias deveriam oferecer para o cliente? Um macacão adequado, uma roupa adequada. Não, a gente corre, eu corri de bermuda. Meu Deus. Bermuda, tênis. É que nem subir uma montanha descalço, né? Então. Você não sabe o que você vai pisar. Mas aí nós vamos para uma outra área, que é a fiscalização. Não tem fiscalização. Então, por exemplo, para quem curte kart, né? Se você for observar, tem várias pistas de kart espalhadas por aí. Quem que fiscaliza isso? Sabe, não tem um órgão que vai lá fiscalizar, saber se aquela pista está adequada, se os carros são adequados. Moreno, aí a gente chega numa situação, mudando normas ou afrouxando, como fica essa questão da fiscalização? Se agora já não tem, e aí, como é que vai ficar? Vai complicar, porque se do jeito que está, já está complicado, que não tem, a quantidade de fiscais é muito pouco, são poucos fiscais para um universo gigante de empresas. E falando de norma de segurança do trabalho, o fiscal vai fiscalizar só o trabalho, só as empresas. Só que, vou repetir o que a gente acabou de falar agora, muitas pessoas trabalham home office hoje em dia. O fiscal não vai bater na sua porta para saber como é que é o seu escritório em casa. Então, a fiscalização vai precisar mudar. Na verdade, o governo está interessado em mudar as normas. Isso. Interessante, eu até entendo que as mudanças são importantes. Só que tem que verificar a consequência dessa mudança. Não é simplesmente tirar... E a fiscalização dessa mudança. Né? Porque mudar, tá bom, vamos mudar, perfeito, mudou. Mas quem vai fiscalizar? Sabe? Por isso que tem que acompanhar esse movimento também dentro das instituições de conhecimento. Senão o negócio não vai andar. Por isso eu não quero ser repetitivo. E isso deveria ser ensinado na escola. Porque se a criança ela já cresce sabendo dos riscos que ela vai estar exposta, da necessidade que ela vai ter de fazer a coisa com mais responsabilidade, o risco vai ter sempre. Você não vai falar assim, não vai ter o risco. Risco tem. Agora, se eu não sei quais são, e não sei quais são as medidas, de repente medidas preventivas,
os acidentes vão continuar acontecendo. Bom, então existe um serviço que é patrimônio de empresas, tem o serviço que é patrimônio do teu trabalho individual, que não seria tão empresarial, dos condomínios, que entra naquele universo que todo mundo é responsável um pelo outro, um andar pelo outro, e aquele seu individual. E onde a gente busca informações para isso? Eu sei que você tem uma empresa, evidente, mas isso você também pode achar... Então, com relação à segurança do trabalho, né? Segurança do trabalho. Então, você que é empresário e tem o seu... ou é microempresário, tem lá a sua porta aberta. Tem alguns documentos que são obrigatórios. Sim. Que você tem que buscar uma empresa especializada em segurança do trabalho. Certo. Então, por exemplo, alguns documentos que são importantes que a empresa tem que ter para a gente chegar onde ele vai buscar isso. PPRA, vou falar algumas letras, mas vou explicar o que é. PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que anda junto com o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Isso com relação à segurança do trabalho. Com relação a incêndio, tem o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que é em conjunto com a Brigada de Incêndio. Então, você tem que buscar uma empresa, uma assessoria, enfim, que faça esse apanhado e te apresente essas obrigações legais que você tem que cumprir. Uhum. Então, o que eu percebo que muitas empresas fazem, né? Elas não buscam informação e não sabem, de repente, quais são os documentos que ela tem que cumprir. Aí a importância de ter ou um técnico de segurança lá, ou contratar uma assessoria. Certo. Então, a gente verifica essa é que agora o nosso tempo já está estrangulando. Existe também a possibilidade de você, ao invés de ficar usando a internet para nada, de buscar também protocolos que são minimizados, mas que para o teu cotidiano você não vai cair no banheiro, você vai saber o que fazer se tiver alguma peste dentro do teu jardim, essas então, coisas. Então, o que eu recomendaria? Acessar as normas regulamentadoras, Sim. Ministério do Trabalho, normas regulamentadoras, no site do Ministério do Trabalho, está lá fácil de acessar, e NBR, só que a NBR é paga, mas as normas regulamentadoras estão no site do Ministério do Trabalho de graça. Passa um contato nosso. O meu site, www.consultoriadesegurança.com, meu e-mail, moreno@consultoriadesegurança.com e meu WhatsApp, 97602-6118. Fala de novo o WhatsApp. 97602-6118. Como o nosso programa fica aí registrado no site, você tem a oportunidade também depois de rever. Bom, Moreno, feliz ano novo para nós. Para nós todos. Que nós tenhamos a segurança que todo brasileiro merece e todo o planeta, porque a gente está falando de segurança, inclusive, da natureza, com tanta coisa que já aconteceu esse ano, que a recuperação da Austrália aconteça por os próximos anos, porque vai demorar muito tempo, o número de animais que foram mortos, de pessoas e uma infinidade de coisas. Realmente é lamentável. Eu quero desejar para você, querido ouvinte, querido telespectador, porque tem gente também que depois acompanha a gente somente pelo áudio, muito obrigada, muita gratidão à TV Grande ABC, e que nós tenhamos um ano maravilhoso, com segurança, na paz do Senhor. É isso, meu querido. E você também, deixa eu aproveitar e agradecer o Eduardo, que cuida dos meus cabelos no Lumière. Nós voltamos na próxima terça-feira no Via ABC. Muito obrigada, um beijo para todos.